Mateus, capítulo 17. Nós falaremos aí aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, já falou ao nosso coração, e nós temos que ter muito zelo com aquilo que o Senhor fala conosco. É assim, quando o Senhor falar com você, querido, não importa o tipo de oposição, não importa o que se levante diante daquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou ao seu coração, isso é o que importa. Se o Senhor falou com você, o resto não tem sentido, se o Senhor já falou com você. É interessante o apóstolo Paulo, quando ele estava na sua segunda viagem missionária, na sua segunda ou terceira viagem missionária, ele queria muito ir para a região da Galácia, mas ele disse que o Espírito de Deus o impediu de estar naquele lugar. E ele entende que o Senhor ele não vai, ele fica naquela região com os irmãos, compartilhando, servindo os irmãos naquele lugar. Mas a Bíblia diz que na mesma noite que o Espírito o impediu de ir para a região da Galácia, o Senhor veio de noite a ele através do sonho, e ele ouviu o irmão da Macedônia dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ali ele entendeu do Senhor, o Senhor já dizendo para ele ir para outro lugar, para a Macedônia, já atravessar o continente asiático, ir para aquele lugar, servir os irmãos ali. Seria 40 dias de viagem de navio, mais de um mês andando sobre as águas ali, navegando. E ele ouviu a voz do Senhor e foi para aquela região. Então é lindo, irmãos, ouvir a voz do Senhor, né? É lindo quando o Senhor mesmo fala conosco. É lindo quando temos a direção do Senhor em nossas vidas. É lindo quando estamos sob o governo do Senhor. E o apóstolo Paulo ele tinha muito esse cuidado de só se mover quando o Senhor se movia. Que possamos aprender isso enquanto caminhamos com o Senhor. Que possamos aprender a nos mover quando o Senhor se move. Que aprendamos a nos parar quando o Senhor nos manda parar. Isso é sensibilidade à voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 19 ao 21. Confesso com os irmãos que é um texto glorioso, maravilhoso, irmãos. Porque é um texto que há muitos anos atrás o Senhor bagunçou muito, assim, no bom sentido, a minha mente, né? Houve um grande saculejo na minha memória, na minha mente, quando esse texto, logo no início do Evangelho da fé, logo no início, quando eu criei no Senhor, o Senhor falou comigo nesse texto aqui. E aí, para mim, foi muito confuso naquele tempo, mas alguns anos depois, isso aproximadamente 16 anos, o Senhor está dando a resposta a esse texto. Deus é lindo, né? Ele esperou passar 16 anos, irmãos. E nessa madrugada, o Senhor... Eita, Deus maravilhoso. Às vezes quer que a coisa aconteça de um dia para o outro em nossas vidas. A gente quer que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o Evangelho, que o Senhor traga a revelação, que o Senhor fale. Tem coisas, irmãos, que vai acontecer com você, vai demorar alguns anos ainda para acontecer. Tem coisas que ainda não aconteceu com você, porque o Senhor ele ainda não é o momento. E isso é maravilhoso quando você ouve isso. E quando o Senhor falou comigo ontem, eu entendi que valeu a pena esperar praticamente uns 16 anos. Não sou muito bom em data assim não, mas foram uns 16 anos mais ou menos. E isso é glorioso. E vamos ler esse texto nessa manhã, entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco, né? Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oh, irmãos, que Senhor maravilhoso. Vamos orar. Pai, nós abrimos a Tua palavra nessa manhã. A Tua palavra está exposta diante de nós, e nós também estamos com o nosso coração curvado diante do Senhor aqui neste lugar. Nós queremos muito que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga graça ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua boa palavra. Ó Senhor, como precisamos do Senhor em nossas vidas. Ó Senhor, como precisamos ser ajudados pelo Senhor nessa manhã. Abre a Tua palavra para nós, que o Senhor mesmo fale conosco neste lugar. Ó Senhor Jesus, nós queremos encomendar esse tempo nas Tuas mãos. Fala conosco, trate conosco neste lugar, Senhor. Nos reunimos aqui em volta da Tua mesa para aprender um pouco mais do Senhor neste dia. Então que o Senhor mesmo fale conosco, que o Senhor mesmo fale ao nosso espírito nesta manhã, para que saímos daqui com essa impressão cravada no nosso coração de que foi o Senhor que falou conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Senhor. No nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém.
acabamos de ler, ele está introduzido em um dos episódios lindos da Bíblia. Que episódio é esse? Jesus estava no Monte da Transfiguração com 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. E Jesus passou ali 3 dias no Monte da Transfiguração com aqueles discípulos. E lá eles viram a figura de Moisés e Elias. E naquele momento, quando ele viu a figura de Moisés e Elias ali, Pedro disse: Senhor, é bom que estejamos aqui neste lugar. Não é bom que saiamos daqui, é bom ficarmos aqui neste lugar, está muito bom aqui. Então o Senhor Jesus disse: nós vamos descer. E quando eles descem do monte, quando ele desce ali do Monte da Transfiguração, o rosto dele brilhava, né? A glória do Senhor estava sobre ele, do próprio Senhor Jesus, né? E a Bíblia diz, irmãos, quando Jesus chega, ele encontra os discípulos muito tristes. Por que eles estavam tristes? Porque trouxeram um homem para ele, para aquele discípulo. O homem estava possesso de espírito maligno. E aqueles irmãos oraram, clamaram o nome do Senhor. E aqueles demônios, aquele espírito maligno não ia embora de jeito nenhum, irmãos. E ele insistia, orava, usava a experiência que eles tinham usado anterior, mas aquele espírito maligno não saía de jeito nenhum. Então aqueles irmãos ficam envergonhados. E quando Jesus desce, o pai daquele garoto vai lá, o pai daquele demoniado vai lá e chama Jesus: Senhor, eu trouxe meu filho aqui para que vocês pudessem curar. E os discípulos não curaram, não repreenderam, não restaurou meu filho, ele continua possesso ainda. O que o senhor pode fazer? Então Jesus vai lá, irmão, diante de toda a multidão. Jesus vai lá, no verso 18, o texto que nós vamos voltar um pouquinho para que você entenda. Jesus repreendeu os demônios que saíram daquele homem, e desde aquela hora o menino era um menino, irmãos. Irmãos, guarde isso com muito carinho. Aquele demônio estava em quem? O menino. Irmãos, eu fiquei surpreso. Eu estava conversando com o Rosa esses dias. Eu fiquei surpreso, irmãos, com a ação demoníaca dos últimos dias. Como Satanás tem usado influência profunda de demônios para destruir a vida de pessoas. Eu fiquei surpreso porque já está escrito. Apenas eu não tinha lido ainda, mas já estava escrito. Todas as vezes, irmãos, que você vê Jesus curando um milagre em multidão, sempre vai ter ali: trazia os endemoniados, os enfermos para serem curados. Toda vez que você observa Jesus curando na multidão, sempre no meio da multidão existem pessoas que estavam endemoniadas. Isso é algo, irmãos, que deveria chamar a nossa atenção. Porque quando Jesus dá autoridade ao discípulo em Marcos capítulo 16, ele diz assim: em meu nome vocês farão coisas maiores do que aqui eu estou fazendo. Vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, né? Se uma serpente morder vocês, uma víbora morder vocês, ela que vai morrer, né? Como o apóstolo Paulo, aconteceu com o apóstolo Paulo. Então assim, vocês não precisam ficar com medo. Então Jesus ele disse que não só naquele tempo, mas nos dias que viriam, nos dias posteriores, teríamos muita influência de demônios. Não sei se você tem percebido, irmãos, mas o cão está solto. Não sei se você está percebendo, mas os demônios estão à solta. Estão, como diz o Haddad, estão à caça às bruxas. E é uma coisa interessante, irmãos, porque eles sempre estiveram atuando. Os demônios sempre agiram, irmãos, não é novo isso. Ele agiu lá no período de Jesus. Lá no Antigo Testamento também nós vemos alguns relatos de demônios agindo no encontro de Saul com aquele místico. Então nós temos a experiência satânica há muitos anos na história. Mas como nós contamos, quando olhamos para a Bíblia, quando Jesus ele vem, ele escancara esse mundo escuro de trevas, irmãos. E se você perceber, todas as vezes, irmãos, olha com cuidado quando Jesus começa a operar milagres. Toda vez aparece ali demônios. E aqui temos mais: Jesus sai, vai para o sermão, vai para o monte, está lá com o discípulo no Monte da Transfiguração. E quando Jesus volta, tem uma criança endemoniada, irmãos. Um menino. E aí, irmãos, precisamos tomar bastante cuidado para percebermos quando uma criança está endemoniada ou não, quando um adulto está endemoniado ou não, quando um jovem está endemoniado ou não, quando um velho está endemoniado ou não. Ou você acha que o demônio não existe? Me parece, irmãos, que a geração de hoje não acredita na possessão maligna. Me parece que muitos filhos de Deus não acreditam que existem demônios e que os demônios veem matar, roubar e destruir. Então eles brincam com suas próprias vidas, vivem de qualquer jeito, na esperança de que algum dia alguma coisa dê certo na sua vida e Deus o salve. Não brinque, irmãos. Não brinque. E se você é filho de Deus e você já teve experiências com demônios, irmãos, guarde isso com muito carinho no seu coração. Se você se afastar dos caminhos do Senhor, a casta volta pesada para você.
Eu tenho visto jovens, eu estava falando com um jovem ontem, muito interessante isso, que esse jovem ele serviu o Senhor e ele se afastou. E quando ele se rendeu ao Senhor Jesus, ele está possesso de demônios. Mas ele vai e se afasta. Quando ele se afasta, irmãos, que ele retorna, aquilo que a Bíblia diz se cumpriu na vida daquele jovem. O estado daquele homem se tornou pior do que ele era antes. Então aquele homem que era meramente um endemoniado, quando ele voltou, veio legião de demônios e começou a tribular a vida daquele homem. Eu não sei se você gosta de filme de terror, mas você já viu um filme chamado Exorcismo? Quem assistiu aquele filme? Está aqui, obrigado. Quem assistiu? Eu já assisti, irmãos. Eu não consegui assistir todo, não. Ficou com medo, né? Pois é, irmãos. Aquele filme ali, ele vem de uma mente muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele escancara a realidade do mundo espiritual. Eu acho que você deveria assistir sim, irmão. Eu dou um conselho, é bom você assistir. Você que é adulto, assiste aquele filme. Sabe por quê? Você vai ver o que Satanás faz, o que os demônios fazem. Você vai ver literalmente os demônios fazem. Eu indico esse filme para você assistir. Como assim, cara? Você assiste aquele filme. Se você tem mais de 18 anos, assista ele. Porque às vezes você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez você não tenha noção do que os demônios fazem, irmãos. Lembra do demoniado Gadareno? Quem está lembrado? Aquele homem ali vivia, aquele homem era um homem comum, um cidadão comum. De repente ele está ali vivendo nos túmulos, se alimentando ali talvez de restos de corpos humanos que ele vivia no cemitério, andando nu, sujo, fedendo, porque ele dormia no cemitério, algemava ele com corrente, ele quebrava as correntes, e Jesus vai lá, irmãos, em um dia só, questão de 1 minuto, ou talvez 1 segundo, com 4 palavras, aquele homem fica livre. E aqueles demônios vão embora, mas causam destruição, que ele entra em porcos, e os porcos cometem suicídio. Existem demônios que vão levar pessoas para o suicídio, irmãos. Tem pessoas que vão se matar e eles se mataram no processo. Aí o Senhor tem nos dado entendimento para abrir os nossos olhos. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Aqui é só um ensaio que nós vamos falar nesta manhã. Por que aqueles homens não conseguiram expulsar aquele demônio? A gente, olhando um pouco mais de atenção, os demônios de antigamente são exatamente os de agora. Porque na Bíblia só fala que expulsou. Ou seja, não destruiu nem matou. Então ele vai saindo de uns para os outros, de uns para os outros. E só vai ser destruído no final. Isso. Os demônios, como eu disse, os demônios estão soltos, irmãos. Irmãos. Mas se a gente não olhar com atenção, a gente passa essa ideia de que o pai expulsou que destruiu. Mas não foi destruído. É porque a vez que eles foram e depois eles trouxeram uma quadrilha com ele. Percebeu? Eles foram. Então você que está aqui, jovem, irmão e irmã, não brinque com sua vida. Nesses anos, eu nunca tive experiência como nós tivemos esses últimos anos. 6 casos aqui em Jesus, irmãos, de pessoas com processo de demônio. 5 casos, irmãos. 5 casos ou 4 casos de pessoas endemoniadas em Jesus. E nós tivemos um contato com essas pessoas. 5 casos. Então assim, se você não acredita ou não, pode deixar assim. Pode deixar. Se você não acreditar nisso, irmãos, talvez você precise rever o seu conceito de filho e filha de Deus. Agora vamos entrar no texto aqui, vamos lá. Vamos sair desse ambiente de escuridão, né, que os irmãos estão meio tensos olhando. Vamos sair desse ambiente, vamos entrar aqui no texto. Irmãos, aqui está um pai trouxe um filho endemoniado. Pronto, não tem como você sair, não falar disso, né? O pai trouxe um filho possesso de demônios para que o discípulo curasse. Aquele menino caía no fogo, caía na água. Então muitas vezes tem filho de homens e mulheres que os filhos estão repetindo problemas como esse e o pai está achando que ali é um distúrbio, não é demônios. É demônios, irmão. Se você não percebe isso, você tem que pedir o Senhor para te dar discernimento. E você só consegue fazer isso depois que nós aprendemos essa manhã algumas chaves, algumas ferramentas para isso. E aquele menino caiu, então aquele homem pega aquela criança endemoniada e leva para o discípulo. Chegando lá, o que o discípulo fazem? Oram, mas aquele demônio não vai embora. Então aquele discípulo fica frustrado porque ele orou e aquele demônio não foi embora. O que houve conosco? Por que esse espírito não foi embora? O que está em questão aqui, irmãos, é que esses mesmos discípulos, um capítulo anterior, recebem a autoridade do próprio Jesus para expulsar demônios. Então o que foi que houve? Porque eles não conseguiram expulsar
aquele demônio. O tema da ministração nesta manhã, querido, com Cristo na escola da oração. O tema que nós vamos abordar nesta manhã, para fortalecimento nosso, é a cura da incredulidade. Anote aí, irmão, no seu caderno. A cura da incredulidade. Anote isso, para que você não esqueça. A cura da incredulidade. Você que é adolescente, você também sabe escrever, não sabe? Então traz o caderno e anote. Sabe escrever vocês aí? Então pronto, dá um caderninho, uma caneta e anote. Não perca tempo. Tá bom? A cura da incredulidade. E é interessante isso, irmãos, quando olhamos para Jesus ensinar isso, porque nós queremos aprender do próprio Jesus nessa manhã. O discípulo viu Jesus expulsar o espírito maligno daquele garoto epilético ali, que caía em diversos lugares. E eles não puderam expulsar, não puderam curá-lo. Pode cortar, Bruno, pode tirar todo. E eles perguntaram ao mestre, por que nós falhamos nisso? Irmãos, isso é muito interessante. Eles perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito maligno que estava destruindo essa criança? E o Senhor desceu, abriu a boca e esse espírito foi embora. O que houve, Senhor? Já que o Senhor nos deu autoridade, o capítulo anterior, para expulsarmos demônios, e agora nós não conseguimos expulsar esse tipo de demônio. E aí, irmãos, algo curioso nesse texto aqui, porque se não tomarmos cuidado, podemos pensar que o Senhor Jesus tinha uma autoridade diferente da dos discípulos, mas ele deu autoridade ainda maior do que a que ele tinha para os discípulos. Ele diz, em meu nome vocês falam coisas do que aqui eu faço. Então Jesus havia dado autoridade para aqueles discípulos. Jesus havia dado autoridade para aqueles discípulos exercitarem coisas maiores do que a que ele estava fazendo. Já que anteriormente aqueles mesmos discípulos, irmãos, havia tido experiência de expulsão de demônio, de expelir demônio, de curar enfermos, e agora eles estão em um lugar lidando com uma criança que eles não podem curar. Então eles perguntam a Jesus. No capítulo anterior, esses homens voltam jubilosos porque eles haviam expulsado demônios, porque eles haviam curado pessoas, mas agora eles haviam fracassado. Irmãos, guarde isso, irmãos. Aquele discípulo estava com o sentimento de fracassar. Pense, irmãos, que vergonha pública aquele discípulo havia passado diante de todo mundo. Porque imagine você, irmãos, orar para alguém que está enfermo, pedir ao Senhor que cure alguém. Conserta isso aqui, não vai ser o da fogo aqui. Você orar para que o Senhor cure alguém, você chegar entendendo que o Senhor vai libertar aquela pessoa e aquilo não acontece. Então é incrível, irmãos, quando olhamos para esse texto, porque foi isso que aconteceu. Aqueles homens agora estavam envergonhados diante de uma multidão, irmãos. Você já se sentiu assim envergonhado? Por orar para que Deus faça algo que Deus não fazia? Orar para alguém que está possesso e aquela pessoa não ser liberta. Olha que experiência, irmãos, grandiosa e gloriosa. Aqueles homens agora estavam envergonhados porque eles não haviam podido exercer essa orar. Aí me parece uma coisa, irmãos. Talvez esse tabu seja o tabu que muitos filhos de Deus têm, de orar por pessoas que estão endemoniadas, e eles têm medo que aqueles demônios não vão embora, que aquela pessoa não seja curada, que aquela pessoa não seja liberta, e ele fica com um sentimento de vergonha. Há muitos filhos de Deus, irmãos, que eles não oram, mesmo sabendo que ali tem um demônio ali, mesmo sabendo que aquela ação daquela pessoa não é uma ação normal. Muitos filhos de Deus, eles têm vergonha de orar, eles não oram, e aí muitas vezes, aquilo que os discípulos experimentaram, que eles viveram, é reproduzido na vida de muitos filhos de Deus hoje. E muitos filhos de Deus têm tabu, eles têm medo de orar. Eles sabem que a pessoa está endemoniada, eles sabem que a pessoa está ali não é normal, mas eles ficam inseguros de orar, por terem medo daqueles demônios não forem embora, ele fica envergonhado. Ou até mesmo aquele demônio fala algo da sua própria vida, contar algum tipo de pecado que não foi confessado. Por isso, irmãos, que existem alguns segredos que queremos aprender nessa manhã com o Senhor aqui neste lugar. E com base nessa experiência do discípulo, da pergunta do discípulo, porque nós não podemos, é aquilo que nós queremos tirar algumas lições nessa manhã. Por que eles não conseguiram? E por que Jesus conseguiu e por que eles não conseguiram? E com base na pergunta deles, irmão, nós queremos nessa manhã dar algumas respostas para aquela pergunta que ele fez a Jesus, com base na resposta do próprio Senhor Jesus no texto. Quando eles perguntam por que nós não podemos, Jesus dá a resposta de imediato. Qual foi a resposta de Jesus? Por causa da pequena fé de vocês. Guarde isso, irmãos. Por que eles não conseguiram expulsar ali?
Todo mundo entendeu? Jesus não endossou, não fez biquinho, não fez nada. O Senhor Jesus disse assim: vocês não conseguiram expulsar por causa de uma única coisa, por causa da pequenez da vossa fé. E aí que é incrível, irmãos. Jesus não disse que aquele demônio era um tipo de demônio especial. Jesus não disse que tinha que ter um tipo mágico para exercer aquela autoridade. Mas se olharmos o capítulo anterior, esses mesmos discípulos haviam expulsado outros demônios. Por que faltava fé naquele ato ali, irmãos? Porque Jesus, irmãos, escolheu aquele momento. E aí foi que o Senhor me respondeu uma oração há 16 anos atrás que eu fiz. O Senhor, irmão, queria ensinar algo àquele discípulo ali, que ele não havia ensinado anterior. E o Senhor só poderia ensinar, irmãos, oh aleluias, o Senhor só poderia ensinar aquele discípulo de uma forma vivencial. O Senhor nunca vai te ensinar algo, irmão, que você não esteja disposto a viver. O Senhor nunca vai te ensinar algo se você não estiver disposto a passar pela experiência da aprendizagem. Ninguém nunca é aprovado se ele nunca fez uma prova. Ninguém nunca ganha uma habilidade se ele não é experimentado. Ninguém nunca se torna um bom profissional se ele não passar por um campo de treinamento. Então ninguém se torna um militar hoje se ele não for treinado durante 1 ou 2 anos para ser um bom militar. Então, se o Senhor Jesus deseja que eu e você aprendamos com Ele, Ele sempre vai te dar a oportunidade de você colocar aquilo que você ouviu em prática. Ele sempre vai te dar a oportunidade, irmão, de você exercitar aquilo que você tem aprendido. Mas o que me parece, irmãos, que muitos filhos de Deus, eles querem só ouvir e nunca colocar em prática. Por isso que nós temos uma geração fraca. Nós temos uma geração pobre de espírito. Nós temos uma geração fraca na fé, uma geração que não ora, uma geração que não lê a Bíblia. Por quê? Porque eles não estão dispostos a experimentar mais de Deus. Irmão, guarde isso. Quando você levantou sua mãozinha aqui, meu irmão, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você pode até ter achado que era uma brincadeira, mas o mundo espiritual leva isso a sério. Se confessarmos com a nossa boca e crer no nosso coração. Talvez você ache que sua vida espiritual é uma brincadeira, irmão. Não é. Guarde isso. Satanás quer matar você, irmãos. Quer destruir a sua vida, destruir sua família, destruir seu emocional, destruir a sua casa. Então, se você brinca de ser filho de Deus, os demônios não brincam de ser demônios. Nós temos visto o nível de destruição que ele tem feito na vida das pessoas. É só você vacilar um único dia que você tropeça e cai. O único dia que você para, irmão, de ter comunhão com o Senhor, os demônios invadem a sua vida e destroem você. Um único dia. Por isso que a pessoa nós devemos primeiro fazer o quê? Orar e depois o quê? Para que não entre o quê? Tentação. Porque a carne é o quê? Então, se eu não vigio, aquilo que eu ganhei ontem eu perco hoje. Percebeu? Se eu não vigio, aquilo que eu ganhei ontem eu vou perder hoje. Aquilo que você ganhar aqui de manhã, se você não vigiar, você vai perder de tarde. Isso o que é vigiar, irmãos? Quem está lembrado do que é vigiar? É guardar o que você já tem, não é ficar olhando o que vai vir, mas é guardar o que você já adquiriu. Então, se você não guarda aquilo que você já recebeu do Senhor, irmão, isso é falta de vigilância. Por isso Jesus diz: ó, guarda o que vocês receberam. E aí, irmãos, nesse texto Jesus responde ele: vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque por causa da baixa fé de vocês. O padrão de fé de vocês é muito baixo. Então, quando Jesus usa isso, para aquele discípulo, Jesus queria ensinar um princípio, irmãos. Isso é glorioso, irmãos. Ele queria ensinar ao discípulo algo que ele só poderia ensinar com base numa experiência de um endemoniado. É interessante isso, né? Deus usou um garoto endemoniado para ensinar uma verdade fundamental para o discípulo. Então Deus usa, irmãos, o leproso, Deus usa o homossexual, Deus usa o paralítico, Deus usa o fofoqueiro, para poder muitas vezes nos ensinar lições. Deus usa o bruto, o ignorante, pessoas que tratam você mal, para poder ensinar uma lição a você, para poder tratar com você e comigo. Isso é glorioso, irmãos, porque o mundo já está em escuridão. Se você espera que o mundo seja suave, você perdeu. Está enganado, irmão. O mundo vive em trevas. Mas nós, como filho de Deus, nós temos a luz do mundo. Nós temos a luz do mundo, amém, queridos? Jesus está conosco, Jesus é a luz. E onde a luz ela chega, as trevas não prevalecem. É interessante, não, né? É algo que a gente vai tentar aprender, né? Quando nós estamos em casa, né? Você ou pode ser casal, ou irmão, ou quem quer que seja.
Pai, seria essa figura de luz, de tornar um ambiente claro, um ambiente de clareza, né? Muitas coisas, muitos aspectos de escuridão vão embora. É interessante, assim, você falando aí, me trouxe uma clareza assim, porque às vezes nós como cristãos, nós vivemos de uma forma tão terrível, de falta de comunhão com o Senhor, e existem pessoas, né, opressas dentro de casa, e nós não temos autoridade no nome de Jesus, de a gente repreender, né, uma ação maligna, porque assim eu já tive experiências, né, a gente viveu uma situação não muito boa, não em si só dentro de casa, mas ao redor, onde os demônios ele faziam festas e mais festas, né, ele pintava e bordava. E alguém trouxe a minha memória, falou, levante um altar de adoração ao Senhor neste espaço onde habita, nesse terreno em si, né? E no momento que eu tive essa atitude, por isso que nós temos que ter autoridade, né? De você tem que ter fé o suficiente, de você levantar e você dizer, Senhor, eu levanto um altar de adoração nesse lugar, e Satanás, eu vou dizer uma coisa para você, ou você vai se prostrar diante do altar do Senhor, você não vai ficar neste ambiente. E realmente, no dia que eu tive essa atitude, né, que você deu a ousadia de falar com o próprio Satanás no nome de Jesus, porque no nome da gente não há nenhuma força em si, mas a pessoa me orientou, levante um altar de adoração ao Senhor e dê ordem ao demônio. Eu falei, Satanás, você vai se prostrar diante desse altar que existe aqui agora, nesse terreno, ou você não vai prevalecer. E realmente houve uma mudança esplêndida, né, que a gente não consegue nem entender, mas assim, é algo que tem que ser constante, né, porque não devemos baixar a guarda nunca. Se a gente baixa a guarda, aí o diabo termina voltando e Mais força. E aqui, irmãos, eu queria. Então, Jesus ele olha para o discípulo, muito bom. Nós vamos chegar a tocar em algo parecido, Nath, com isso aí na instante, que vai trazer muita luz referente a essa postura de você ministrar quando a pessoa está distante. Jesus olha para o discípulo e diz assim: ó, vocês não conseguiram expulsar por um único detalhe, porque vocês têm pequena fé. A fé de vocês não é suficiente. E é incrível, irmão, porque. E aí nós queremos falar um pouquinho sobre fé, não podemos avançar sem tocar nisso, porque Jesus usa essa abordagem do discípulo. Nós já falamos aqui o que é fé, os irmãos estavam aqui conosco, lembram o que é fé, nós falamos de uma forma, mas hoje vamos reforçar um pouquinho mais. O que Jesus deixa claro para aquele discípulo aqui é que assim, não existe nenhuma mágica no que eu fiz aqui. Não existe nada diferente do que eu não ensinei a vocês, eu ensinei isso a vocês. O que falta na verdade é vocês entenderem que só tem uma forma de fracassarmos no mundo espiritual, irmãos, é a falta de fé. Só tem uma forma de fracassarmos no mundo espiritual, é quando nós não temos fé, quando nós não temos fé o suficiente. E a única condição pelo qual o poder divino pode entrar no homem, irmão, e operar, é por meio da fé. A fé, ela sustenta o mundo invisível, irmãos. Ela nos dá confiança para vivermos no mundo invisível. A vontade do homem, irmão, ela é rendida e é moldada pela vontade de Deus. A fé, ela traz a vontade de Deus para dentro do homem. Esse homem anterior, ele não tinha vontade de servir ao Senhor, ele não tinha vontade de ter comunhão com o Senhor, mas agora, Micael, que ele conhece o Senhor, as suas vontades é moldada por Deus, e agora ele passa a ter vontade que agrada o Senhor, a vontade dele passa a ser a vontade do Senhor, ele não tem mais a vontade em si só, a vontade dele é perdida, e agora o Senhor passa a ter privilégios, e vontade, e espaço que o Senhor não teria anterior, isso só vem por meio da fé. Muitos cristãos, irmãos, não sentem desejo de orar, e aí é que está o segredo, porque nós estamos falando com Cristo na escola da oração. Muitos cristãos, irmãos, eles não têm desejo de orar, eles não conseguem orar, porque não sentem a necessidade de passar uma hora com o tempo com Deus. Eles não sentem essa necessidade, então se não há necessidade, logo eles não precisam orar. Logo eles não precisam orar porque não tem essa necessidade, não tem desejo, não bate esse desejo neles. Muitos homens, irmãos, que nós conhecemos na história, homens de fé, eles eram homens de muita oração. Repita comigo assim: homens de muita fé são homens de muita oração. Ninguém, irmãos, que tem uma fé diferenciada, uma fé que consegue mover o sobrenatural, é alguém que ora pouco. Ninguém, irmãos. Todos os filhos de Deus que desejam ter uma fé aflorada, uma fé viva, é necessário que ele tenha uma vida de oração. Repita mais uma vez comigo: homens de muita fé são homens de muita oração, irmãos.
Se você ora o suficiente, se você ora com força e com vontade, guarde isso. A próxima etapa que você vai viver é uma etapa de uma fé sobrenatural movendo você. Amém, irmãos? Se você não ora, logo você não tem fé. A sua fé vai diminuindo. Se você não tem uma vida de oração, a sua fé também vai diminuindo a ponto que não existe mais fé nenhuma em você. E você só se moveu por aquilo que você vê. É triste, irmão, vermos filhos de Deus que ele só se move por aquilo que ele vê. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de fé, irmãos. Eu falei uma vez aqui, eu quero resumir, tá ligado? O que é fé, irmãos? Sabe o que é fé? Eu falei uma vez aqui na igreja, mas eu queria nessa manhã, né, falar um pouquinho sobre isso, fazer um resumo simples daquilo que nós falamos sobre fé. Até gravou, né? Irmãos, Efésios 2,8 diz assim, querido: porque pela graça sois salvos, por meio, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeira verdade, você tem que entender que a fé, querido, ela não vem do homem. Então você não adianta fazer força, uau, né? Uau, eu tenho que aumentar a fé, irmão. Eu determino, eu creio, eu acredito. O máximo vai fazer, irmão, vai ficar roxo e vermelho. Eu determino agora, pula, determine agora. Você vai fazer força, ficar rouco e nada vai acontecer, irmãos. Porque a fé não é do homem, a fé é um dom de Deus. Quem gera a fé, irmão, não é o homem. Quem gera a fé é Deus. Então, se você está aqui, Carlos, eu quero ter muita fé, e o irmão diz assim: irmão, diga que você tem a fé, eu tenho fé, balança sua mão. Não vai adiantar, irmão. Isso são esforços humanos para conquistar aquilo que é sobrenatural, que no mundo físico não existe. A fé, irmãos, é um dom de quem? De Deus. Mas esse dom de Deus ele decide partilhar com seus filhos. E aí vem o que me chamou a atenção nesse estudo, irmãos. A fé é um dom original de Deus, ela é oriunda do dono de Deus. E como é que Deus dá fé para o homem? João 6,40 diz assim, irmãos: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, guarde isso, irmãos, João 6,40, aqui está o segredo da fé: todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. A vida aqui é Zoe, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, só resumindo aqui, que eu já falei sobre isso, já. A fé não vem do homem, vem do homem. A fé é de quem? De Deus, é um dom de... E como é que a fé é transmitida para o homem? Como é que a fé é transmitida para o homem? João capítulo 6,40. Quando o homem enxerga o Senhor Jesus, ele passa a ter fé. Só tem uma forma, meu irmão, minha irmã, de você ter fé: se você enxergar o Senhor Jesus. Se você ainda não viu o Senhor Jesus na sua caminhada, você não tem fé. A fé não é uma coisa, a fé é uma pessoa, irmãos. A fé não é um movimento carismático, não é uma força que você faz, não são palavras positivas, nada disso, irmãos. Isso são pensamentos positivos, são pensamentos aflorados da mente humana, uma mente caída, uma mente carnal. Mas a fé, irmãos, ela é a revelação de Deus, porque ela é um dom de Deus. Então, quando é que a fé entra no meu coração, no seu coração, entre nós? Quando nós conhecemos o autor e o consumador da nossa... Quem é o autor e consumador da minha e da sua fé? Jesus. Então, se eu não conheço o Senhor Jesus, eu não tenho fé. É simples assim. Então, qual é o segredo para eu ter fé, meu irmão e minha irmã? Qual é o segredo? Conhecer quem? Jesus. Ah, cara, eu queria tanto ter uma fé grandiosa, eu queria tanto orar para o monte, sair dali para aqui, eu queria tanto orar para que os enfermos fossem curados. Se eu não conheço o Senhor Jesus, irmãos, isso nunca será possível. Porque Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Quanto mais, irmãos, você conhece o Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Quanto mais você conhece o Senhor Jesus, conhece a obra do Senhor Jesus, se apaixona por Ele, Ele vai se revelando para você. Quanto mais Ele vai se revelando para você, mais você vai crendo. E quanto mais você vai crendo, mais autoridade você vai tendo. E quanto mais autoridade você vai tendo, mais você vai servindo Ele nos diversos lugares que Ele vai te enviando. Agora, irmãos, se você está aqui determinando, crendo positivamente, vai ficar só nisso aqui, querido. Pode até conquistar algumas coisas, porque isso é natural. Quando você tem pensamento positivo, você conquista muita coisa. Mas no mundo espiritual, irmãos, a fé verdadeira, ela é um dom de Deus.
que se manifesta na pessoa e no conhecimento da obra do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que o cerne da igreja é conhecer o Senhor Jesus, irmão. Se você, filho e filha de Deus, não conhece o Senhor Jesus, você nunca vai ter fé. E aqui é que está o segredo, irmãos. Porque aqueles homens não conseguiram expulsar os demônios, Jesus queria ensinar uma lição para aquele discípulo. É porque ele não conhecia o Senhor? O discípulo conhecia o Senhor, sim ou não? Conhecia ou não? Eles tinham fé, tinham ou não? Mas o Senhor disse que a fé deles era o que ainda? Pequena. O Senhor não disse que ele não tinha fé. Por que não disse que ele não tinha fé? Porque eles já tinham começado a caminhar com o Senhor. Então todo aquele irmão começa a caminhar com o Senhor, ele já começa a ter fé. Não sei se isso me alegra ou te alegra, irmão. Alegra você? Fica triste não, irmãos, amém? O irmão ficou bem triste, não, irmão. Todos aqueles que começam a cantar, que dá o primeiro passo com o Senhor, olha também aqui. Todo aquele que dá o primeiro passo com o Senhor, ele já recebe o quê? Por que ele recebe fé? Porque ele agora creu no Senhor. Está lembrado? Quando você crê no Senhor, você agora começa a ter o quê? Fé. Então, aqueles discípulos já começaram a caminhar com o Senhor, então eles já tinham o quê? Mas não era uma fé suficiente, a fé ainda era o quê? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? A fé era uma fé pequena. Precisava de algo mais, irmãos, e o Senhor vai ensinar o que é algo mais, para que sua fé dá uma explosão, irmão. Você quer isso, você quer isso nessa noite, né? Quer isso? Você quer isso? Essa dínamo, esse dinamite, esse poder para você arrebentar. Não é um segredo, irmão, extraordinário, que vale milhões, mas é um segredo que está aqui na palavra. Se eu não leio a palavra, eu não descubro verdades. Se eu não descubro verdades, eu continuo escravo da mentira, porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Você só é liberto quando você conhece a verdade, e a verdade é Cristo. Quando você conhece Ele, você é liberto de todo tipo de mal, irmãos. Só Ele pode nos libertar. Glória a Deus por isso. Nos liberta de tanta coisa, irmão. Às vezes você acha que você não está nem aí. Às vezes você olha para você e acha que você está liberto. Mentira. Você está algemado com muitas coisas, querido. Quando não é um pecado, é um outro tipo de pecado. Mas o Senhor, Ele veio para nos libertar, querido, para nos colocar em liberdade para a glória dEle. Amém, irmãos? E aqui a fé, querido, nós falamos, eu queria avançar um pouquinho, porque eu queria deixar o cerne dessa mensagem, falar por que aqueles meninos não conseguiram expulsar o demônio. Então nós aprendemos que a fé, irmãos, não é uma coisa, a fé é uma. Depois, se você quiser, irmão, caso eu queria aprender um pouco mais sobre a fé, só sobre fé, você fala um dia que nós vamos voltar esse estudo, né, Nádia? Porque eu não queria focar só nesse tempo, porque nós passamos uma manhã toda falando sobre isso aqui, irmão. Eu vou gravar a mensagem, irmãos. Pronto, a Nádia gravou a mensagem, a Nádia vai colocar no lado, os irmãos quiserem ouvir, porque tem essa mensagem toda sobre fé. Irmãos, é muito lindo que nós vamos fazer muito texto, irmão, que vai reforçar esse tipo de entendimento. Que a fé não é um esforço humano, a fé é um dom de Deus, materializado na pessoa do Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você tem fé. E quanto mais Ele se revela, por isso, irmãos, quando você conhece o Senhor Jesus, Ele deseja muito se revelar para você. E quanto mais você vai conhecendo Ele, mais o seu amor por Ele vai aumentando. Se o seu amor por Ele vai aumentando, a fé vai desabrochando, você começa a crer mais, a confiar mais, porque você agora caminha com Ele, e agora a sua fé vai aumentando. Então, nós podemos compartilhar esse vídeo com os irmãos que não estavam aqui. Mas, então Jesus disse para aquele discípulo, irmão, qual era o segredo? Vocês não têm, a sua fé é pequena. Não é que você não tenha fé, é que sua fé é pequena. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa manhã, estamos no primeiro ainda, isso foi só a introdução, estamos no primeiro. O primeiro ainda que eu quero destacar nesta manhã, querido, com base nesse princípio que Jesus ensinou ao seu discípulo, é que conhecer o Senhor é o segredo para curar toda a incredulidade. O tema da meditação dessa manhã foi sobre o quê? Curando a incredulidade. Conhecer o Senhor é o principal segredo, o primeiro segredo para curar a incredulidade. Quando você conhece o Senhor, você começa a crer. Quando você começa a crer, a incredulidade vai embora. Porque a incredulidade é o oposto de crer. Quando você não crê, você é um incrédulo. Quando você crê, você deixa de ser incrédulo. Então, se você não crê em algo, você é um incrédulo. Você não é um ímpio. Ímpio é diferente, ímpio é quem comete impiedade. Você não é um ímpio. Mas quando você deixa de crer, você
se torna um descrente. Olha que interessante, né, irmãos? Não creio. Então você é alguém que descrê, você é um descrente, você não crê. João capítulo 15, irmãos, verso 5, nos dá o primeiro versículo sobre o que Jesus estava ensinando para os discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Falamos sobre fruto, né, na quinta-feira. Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então não existe igreja sem Cristo. Não existe vida cristã sem Cristo. Não existe comunhão sem Cristo. Não existe sua família sem Cristo. Não existe seu trabalho sem Cristo. Não existe seus negócios sem Cristo. Não existe. Se você tira Cristo da sua vida, você não pode fazer nada. Porque Cristo deveria e é o centro das nossas vidas. Se nós tiramos Cristo, Dorival, não resta nada. Porque nós vamos fazer as coisas com a base da nossa força. Por exemplo, está vendo esse ar-condicionado aqui? É lindo. Vai ficar uma bênção, vai pedir na igreja. Sem Cristo aqui, irmão, não serve para nada. Você pode ter ar-condicionado, você pode ter um prédio lindo. Sem Cristo, irmão, não tem nada. Você pode conseguir um emprego dos sonhos. Sem Cristo você não tem nada. Você pode conseguir um filho maravilhoso que você tanto queria. Se você não tem Cristo na sua vida, na sua família, você não tem nada. Eu quero muito casar, mas se você não tem Cristo, não está escrito no seu casamento, você não tem nada. Se você não está escrito para o seu lar, você não tem nada. Então a primeira coisa para curar a incredulidade, irmãos, é crer em Jesus. É trazer Cristo para a sua vida. As pessoas, quando não têm Cristo, eles vão fazendo coisas ao longo da sua vida para poder suprir aquele espaço. Então, exemplo, eu não vou orar, eu não quero conhecer a Bíblia, eu não quero conhecer o Senhor Jesus, mas eu vou ouvir uma mensagem no YouTube. Já vai me aliviar, vai trazer uma paz, aleluia. Que bênção que o irmão falou. Amém, não é uma bênção porque aquele irmão que está falando com você ali, ele orou, ele leu, ele buscou. E você está ali sem orar, sem ler, sem buscar, sendo um consumidor. Você é um consumidor, irmão, da mensagem. Você está consumindo um produto. Você é só um cliente, irmão, mais nada. Você não tem parte naquele, você é só um cliente. Mas eu não devo ouvir mensagem? Claro que devo ouvir. Eu ouço muitas mensagens de muitos irmãos. Mas eu também não sou um consumidor. Eu também tenho tempo de comunhão com o Senhor. Eu tenho tempo de leitura da palavra, tempo de oração. Então hoje, irmãos, é importante que eu e você entendamos isso. O primeiro passo para remover qualquer incredulidade é crer no Senhor. Se você acha que é Jesus, ele vai dizer, o primeiro passo que eu vou dizer para o discípulo é isso. Cristo é a nossa vida, irmão. Você pode repetir isso comigo? Se Ele é a minha vida, Ele é a vida da minha fé, irmão. Percebeu? Se Cristo é a minha vida, Ele é a vida da minha fé. Se eu não tenho Ele, a minha fé é morta. Se eu não conheço o Senhor Jesus, a minha fé é morta. Se eu não tenho alegria nele, a minha fé é morta. Tem pessoas que vêm, eu vi um dia um irmão ministrar, interessante, depois desse irmão, um irmão muito sábio, chamou esse irmão e disse assim, aquele irmão que ministrou perguntou, irmão, como foi a mensagem? O irmão gostou da mensagem? Ele falou, irmão, essa mensagem é muito boa, um clube de stand-up, de humor, muito boa. O pessoal deu risada, gostou, muito boa. Mas para os santos ela não serve. Por que não serve? Porque você não falou de Jesus. Como é que você pode ministrar uma mensagem toda, irmão, e não falar de Jesus? Já que Ele é o centro da vida cristã. Cristo é o centro de todas as coisas, irmão. Se você tira Ele, você não sobra mais nada. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Você pode dizer isso comigo? Ele é o autor e consumador da minha fé. Se eu tiro Ele, não sobra mais nada. Não tem nada. Ele é o centro das nossas vidas. Amém, irmãos? Então, quando você ora, irmãos, então Jesus para aquele discípulo o quê? Esse demônio só sai com o quê? Com jejum e oração. Vamos chegar lá nesse tempo onde o Senhor me ensinou algo nesse texto. Irmãos, vamos falar primeiro da oração, depois vamos falar do seu jejum. Irmãos, muita oração. Quando você ora muito, que você está orando ao Senhor, você está mostrando para o Senhor, você está em comunhão com o Senhor, e você está morrendo no seu eu. Por que você morre? A oração, o crente que ora muito, ele mortifica o seu eu. Por quê, irmãos? Quando você ora muito, você mortifica o seu eu. Aonde é que tem essa palavra eu na Bíblia? Se alguém quiser vir, negue-se a si. A palavra a si mesmo ali é o meu eu. Tome a minha cruz e siga-me. Quando você ora muito, o seu eu vai morrendo. Como o meu eu vai morrendo, Carlos? Porque na oração você vai depender de alguém. Você não depende mais da sua vontade, não depende mais do seu dinheiro, não depende mais do seu salário de R$ 1.500 ali no mês.
Não depende mais do seu esposo, não depende mais dos seus filhos, do seu amigo, não depende mais do seu pastor, não depende mais do seu irmão, não depende do missionário, não depende nada disso. Você agora está dependente de quem? De Deus. E quando você depende de Deus, você está dizendo: Senhor, eu saio do governo, ou eu saindo, para que o Senhor governe. Então, quando você ora, irmão, você está dizendo para o Senhor que você confia nele. E você agora coloca Ele sob o governo da sua vida. Quer ver um exemplo? Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Senhor, liberta tal pessoa. Senhor, cura tal pessoa. Senhor, e você começa a pedir o Senhor. Por que você está pedindo? Porque você sabe que você não pode fazer. Então o seu eu, a sua vontade vai morrendo, o seu eu vai morrendo, e agora o Senhor vai assumir naquele lugar. Que coisa linda, né? A sua vontade começa a morrer, irmão, na oração. E o Senhor agora vai começar a estar no controle, Ele vai começar a gerenciar e governar a sua vida. Que maravilha, irmão. Agora tem um segredo, irmão, nós vamos entrar na segunda coisa. Aqueles discípulos, eles oravam. Só que tinha uma coisa que eles não faziam ainda. Não? E aqui é que está o segredo, irmãos. Jesus queria ensinar aquele discípulo um novo modelo de gestão, que aquilo ficaria para nós no dia de hoje. Ele diz: olha, um crente que ora, ele tem que jejuar. Se você só ora e não jejua, nada vai acontecer na sua vida. Ah, irmãos, se você nunca jejuou, duvide se você é crente. Não é melhor você se perguntar ao Senhor: será que você é crente? Porque oração e jejum, eles nunca se separam. E aí foi quando o Senhor falou comigo: cara, o segredo de muitos filhos de Deus terem medo de expulsar demônios, de botar a mão sobre o que está enfermo, é porque eles não entenderam a verdade completa, eles estão entendendo uma parte da verdade. Tem igreja, irmãos, que todo mês aqueles irmãos tiram 2, 3 dias para jejuar. Qual foi a última vez que eu pedi para você jejuar? Como professor, qual foi a última vez que o pastor pediu para você jejuar? O seu pastor pediu para você jejuar, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você foi jejuar? Porque nós não temos prática nisso. Então, se nós não temos prática, irmão, tem muita coisa no mundo espiritual que nunca vamos conseguir tocar. E porque o Senhor Jesus queria ensinar aquele discípulo, irmão, a realidade do jejum, que não é ficar sem comer, não é ficar sem se alimentar, e nós vamos chegar lá na estante. Então, irmãos, olha que interessante, a fé precisa de oração para o crescimento. Repita comigo: a fé. Você tem fé? Você conheceu o Senhor Jesus? Conheceu? Então agora você tem que fazer o quê? A segunda coisa é ter uma vida de quê? De oração. Percebeu? Então a minha fé, para estar viva, eu preciso estar o quê? Orando. Se eu creio no Senhor Jesus, mas eu não tenho uma vida de oração, a minha fé vai morrer. O Senhor já te deu fé, irmãos, amém por isso? Amém. Você já creu no Senhor Jesus? Creu? Amém? Está firme e forte no Senhor? Amém. Então agora você tem que começar a avançar no Senhor. E como é que eu avanço? Orando. Se eu tiro a oração da minha comunhão com Deus, irmãos, a minha fé vai ficar uma fé pequena, mesquinha. Eu vou ter fé? Tenho. Não vai estar zerado, não vai estar no nível baixo, não vai parar o carro de andar. Você vai continuar andando, mas vai ter que andar mais lento, porque você agora não está sem combustível correto. Então a fé, ela precisa de oração para o seu crescimento. E a oração precisa de jejum para o seu fortalecimento. Vamos lá de novo? Vamos lá, ver se o irmão pegou. A fé precisa de oração para o seu crescimento. E a oração, olha que interessante, uma coisa vai ligando na outra. E a oração precisa do jejum para o seu fortalecimento. Então, se você não jejua, você talvez não será um filho de Deus, ou um filho de Deus que esteja fortalecido diante da adversidade. Essa parte que eu estava esperando você explicar, porque eu não sei se é antes aqui ou depois, os próprios discípulos já tinham, não, o próprio Senhor Jesus já tinha sido questionado em relação a isso. Isso. E perguntaram por que os discípulos dele não jejuavam. E ele disse que eles não podiam jejuar porque o noivo ainda estava. Mas o dia o noivo seria? Seria levado. E eles teriam que o quê? Eles teriam que jejuar. O noivo foi levado? Só para você começar a entender, o noivo foi levado? Ele foi levado, mas aqui ele ainda estava. Aí eu fico perguntando assim, se ele ainda estava, como eles não jejuar? Ou talvez o Senhor Jesus, como você está falando, fez para mostrar a eles que, como ele fala, que caixa de demônios só sai com jejum e oração. Ou seja, após eu ir, é
Existem 3 coisas na Bíblia que você precisa entender. Existe aquilo que é profético. O que é profético, as mensagens são para aquilo que vai acontecer. Existe aquilo que é para o tempo, que é a realidade do tempo, que é aplicado naquele tempo. Tem coisas que Jesus fez naquele tempo. Não, ele não pediu para você fazer isso depois. Ir para a cruz do Calvário, Jesus só fez uma vez, para que eu e você não precisássemos mais ir. Mas a ceia do Senhor, ele celebrou com o discípulo ali. Mas ele, depois que celebrou, ele falou que com o discípulo: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ele deixou uma ordenança para que o discípulo fizesse. Era obrigatório o discípulo cear enquanto Jesus estava ali? Era obrigatório o discípulo cear? Não, porque Jesus ainda estava com eles. Mas um dia Jesus não estaria mais, e aquilo se tornaria uma realidade. Se tornou realidade? A oração, ele disse que vocês devem orar e vigiar para que não entre em tentação. Eu estou com vocês aqui agora, mas vocês devem orar para que não entre em tentação. Jesus estava com ele naquele momento? É necessário ele orar e vigiar naquele momento? Jesus estava? Era essencial? Não, porque Jesus estava ali com ele. Mas uma coisa certa, Jesus seria tirado. Então ele teria que fazer o quê? Orar, vigiar, para que não venha entrar em tempo. Então Jesus foi um modelo para mim e para você. Essa ordenança de Jesus de jejuar, por isso que o discípulo vem dizendo, porque o discípulo de João já jejuava. O jejum é no Antigo Testamento, irmão. O jejum está lá no Antigo Testamento, na ordenança do próprio Deus, quando Deus deu a lei mosaica. Então o jejum não é algo vindo do momento que Jesus veio para a terra. Já existia no Antigo Testamento, então todo judeu jejuava. Só que Jesus olhou para o discípulo assim: o jejum, por que Jesus respondeu isso? Jesus não disse para o discípulo: você não precisa jejuar. Ele disse isso. Ele respondeu a questão dos fariseus, que dizia: por que o seu discípulo não lava a mão e não jejua? Por que os homens não jejuam aí? Aí Jesus explicou: calma aí, eu estou aqui com eles ainda. Mas Jesus disse que ele não precisava jejuar naquele momento. Não, vocês podem jejuar tranquilo, mas não é uma obrigação ainda. Mas no dia que eu for, passa a ser uma obrigação, passa a ser uma regra. Quando eu for, passa a ser uma regra. Ainda não é uma regra, porque eu estou com vocês. O noivo ainda está aqui, mas o noivo vai ser tirado. Então passa a ser uma. A questão, irmãos, é que nós não entendemos isso como um hábito natural. E quando a gente não entende, aí fica, o que é que entende? Vamos ver o que eu entendia. E se eles tinham sido questionados porque eles não jejuavam, o próprio Senhor Jesus os defendeu dizendo assim: eles não jejuam porque eu estou aqui. Então, assim, se alguém diz assim, esse não faz, não faço, então eu entendo que eu não preciso fazer. Aí me veio uma situação qual eu precisava, ou seja, mas eu não podia, porque eles não iam poder, porque eles não jejuavam. Como Jesus, essa carne só podia com jejum e oração. Então, como que eu vou fazer algo que eu não posso? Aí parece que assim, como Jesus, mas não foi o Senhor Jesus que mandou, mas como Jesus deixa eles fazer, sabendo que eles não poderiam fazer aquilo ali. Mas é isso, lembra que Jesus queria ensinar um princípio para eles? E só poderia ensinar um princípio de uma forma presencial. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Jesus, guarde isso no coração para que vocês não pensem de uma forma que o texto contradiz. Quando Jesus diz assim, olha, Jesus responde um questionário dos fariseus. Os fariseus queriam condenar Jesus, perguntou por que o discípulo de Jesus não jejuava e não lavava as mãos. Jesus dá uma resposta a eles: olha, eles não precisam jejuar. Não é que eles não devam jejuar, eles não precisam fazer isso agora, porque o noivo está aqui. Mas um dia o noivo será tirado, então eles vão precisar jejuar. Agora João Batista jejuava? O discípulo jejuava antes de estar com Jesus, ele jejuava. Então a questão não é se ele jejuava ou não, se era legítimo ou não, porque todo mundo sabia que era legítimo jejuar. Os fariseus sabiam que era legítimo jejuar. O que Jesus está fazendo não é uma defesa do não jejum. É que tem um problema, porque muitos filhos de Deus usam isso aí como argumento hoje para não jejuar. Então é um perigo muito grande, irmãos, olharmos para esse texto como um apoio para não praticarmos esse tipo de ação. Porque o que Jesus fez justamente com isso foi levar ele para um lugar onde eles vissem a necessidade do jejum. Então, exemplo, assim como a oração fortalece a fé, o jejum faz o quê? Fortalece a oração. É um conjunto, irmãos, é um conjunto. E nós vamos explicar por que o jejum fortalece a oração. É interessante assim, digamos, poder botar um ponto de vista para mim, digamos assim, é um descuido do discípulo, né? Às vezes há um descuido em nossa vida também, porque infelizmente eu particularmente deixo a desejar. Eu passei um período da minha vida onde eu levei anos, mas no passado eu tinha uma prática de jejum. Mas você termina relaxando, você não tem esse cuidado, né? Você não se torna uma pessoa
E se você não tem o combo, né, vou usar essa expressão aqui, o combo completo, algo vai ficar faltando, irmãos. Se você não tem o combo completo é o quê? A oração, uma vida em comunhão na palavra, para que a sua fé seja aflorada, e o jejum. E por que é importante? E aí nós vamos entrar no segundo ponto agora, justamente falando sobre o jejum, para que fique bem claro isso, a figura do jejum na vida do povo de Deus, né? A segunda lição que aprendemos é que a oração, anote, a segunda lição que aprendemos é que a oração precisa do jejum para o seu pleno crescimento. Anote aí, irmãos, a oração precisa do jejum para o seu pleno crescimento. Se você é filho de Deus e filha de Deus, querida, e deseja crescer no Senhor, você só cresce se você tiver, primeiro, crer no Senhor, ter uma vida de oração e jejuar para ser fortalecido. Irmãos, ninguém te segura aqui. Ninguém vai segurar você. Agora percebe, se olhar, vamos orar. Se você tem feito tudo isso, aí é que né? Se você tem feito tudo isso na sua vida, na sua comunhão, e não tem funcionado, me diga aí. Fique em pé e fala aí nessa minha casa: eu tenho jejuado, tenho orado, tenho crido, e não tem funcionado. A gente vai conversar depois para saber o que está acontecendo. Porque se você segue o caminho correto ali que o Senhor ensinou, irmão, não tem como dar errado. Então, onde está a chave disso aqui? Jesus disse assim: olha, a oração, ela vai fortalecer a fé, e o jejum vai fortalecer a oração. A oração precisa de jejum para o seu pleno crescimento, irmão. A oração, repita comigo aqui, a oração é uma mão que segura o invisível. Pode até estender sua mão assim, uma mão que segura o invisível. E o jejum é a outra mão que expulsa aquilo que é visível. Como assim, Carlos? A oração, ela toca em um Deus que é invisível. Ela traz Deus para mim e para você. Amém por isso? Mas o jejum, ele expulsa aquilo que é visível. O que é visível? O que é visível? O que se torna invisível para a gente? As ações malignas, a tentação, a carne, o desejo da carne, os pecados que nos cercam todas as horas, que é vivo para mim e para você, é ou não é? Então o jejum me gera uma blindagem espiritual na vida do Filho de Deus, irmãos. E por que gera uma blindagem no Filho de Deus? Porque se você tem uma vida de oração, irmãos, isso é muito precioso. Se você tem uma comunhão na palavra, se você tem uma vida de oração e uma vida de jejum, irmão, não tem como dar errado não, querido. Não tem como dar errado. Então, percebe isso quando olhamos para a palavra? A oração precisa do jejum para o seu fortalecimento. A oração é a mão que segura o invisível, e o jejum é a mão que expulsa aquilo que é visível. Vamos fazer alguns exemplos para que fique um pouco mais claro, irmãos, para mim e para você nesta manhã. E aí é que está irmãos, quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei muito feliz, porque Ele respondeu uma das minhas orações lá. Porque eu disse, não, isso tudo meu Pai Jesus respondeu, eu disse, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Primeiro, porque Jesus queria ensinar uma verdade para ele. Que verdade é essa? Que na vida cristã, irmão, não é uma questão de você crer, não é uma questão só de você acreditar, mas é uma questão de você conhecer. Se você não conhece o Senhor, se você não tem comunhão com Ele o suficiente, irmão, muitas coisas vão deixar de acontecer na minha e na sua vida. E a segunda coisa, por que a necessidade de um jejum para expulsar aquele demônio? Vamos entender isso aqui agora. Vamos falar um pouquinho do jejum numa visão espiritual. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Satanás tentou Eva, ele fez o que para Eva ali no jardim? Ele usou quais os instrumentos para conquistar o coração de Eva? O desejo. Usou o desejo. Mostrou coisas que aparentemente eram boas ao coração de Eva, eram boas aos olhos dela. Os irmãos estão saindo de aprender, né? Ela está apertando, os irmãos estão saindo. Até o final deve ficar um ou dois aí. Mas o que é incrível, irmãos, é que assim, ó, quando Eva está no jardim do Éden ali, Satanás vai lá e oferece coisas que ela conseguia ver. Então o jejum vai te fortalecer quanto aquilo que os seus olhos conseguem ver. Está percebendo, irmãos? Os meus olhos veem isso, eu tenho muito desejo por isso. Quando eu olho para aquilo que eu sempre desejo, e eu me coloco num lugar onde eu sou alguém que jejum, tenho comunhão com o Senhor nessa área, aquele desejo por aquilo vai continuar ali. Mas o meu coração vai estar blindado, porque eu resolvi não me contaminar. Percebeu, Daniel? Daniel tinha diante dele a mesa, as iguarias do rei, mas assim, eu resolvo não me contaminar. Aquilo estava visível para Daniel, mas o que estava visível era uma mesa, correto?
Mas por trás daquilo ali tinha o quê? Quem sabe o que tinha por trás daquilo ali? Uma oferenda. Por trás da comida que estava preparada para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha uma mesa preparada de oferenda. Por quê? Ao comer daquele alimento, eles estariam se contaminando com os prazeres babilônicos. Então tudo aquilo que você vê em volta de você, irmão, é uma mesa da Babilônia. Perceba isso, irmão. Tudo aquilo que olhamos em volta da gente é uma mesa na Babilônia. E se você jejuou, você não vai ter apetite por aquilo. E aí é que entra o segredo espiritual do jejum. E aí tem filho de Deus, irmãos, que não consegue fazer isso. Que o Senhor nos ajude, né? A fazer isso. E sobre isso que você está falando sobre a questão de Eva, é que Satanás, ele não tentou ela com algo diferente. Ele tentou ela com algo que estava lá, que ela conhecia, ela via todos os dias, apenas mostrou ela uma outra visão. E como você está falando, quando a gente ora e jejua, misericórdia na minha vida, mas a gente consegue ver a mesma situação de uma forma diferente. Você começa, irmãos, a ficar blindado contra essas coisas. E aí está o segredo, irmãos. Isso tudo é para fortalecer você, querido. Então, se você é filho de Deus e você decidiu no seu coração não orar, não ler a Bíblia e não jejuar, o que você quer na sua vida? Está percebendo, irmão? Nós temos uma geração que está assim. Mas eles querem ser consumidor de mensagem na internet. Eles querem ser consumidor de texto pronto. Ele nem abre a Bíblia, ele abre o aplicativo no celular e manda um texto que ele nem leu para outra pessoa. Ele pega um texto que ele nem leu às vezes. Pegou ele na internet, devocional, baixou e manda para outra pessoa, ele nem leu aquilo. Caminha para todo mundo. Aí tem irmão que alguém bota um versículo no grupo, né? Aí amém. Ele nem leu aquele texto, está dizendo amém, irmão. No texto está dizendo assim, você vai para o inferno. Amém, aleluia, vou sim. Aleluia, eu creio nisso, eu vou, aleluia. Né, irmão? Judas pegou a corda e se enforcou, vai você e faz também, eu vou sim. Porque ele está lá dando amém sem nem ler, irmão. Mas eu vou dar amém para os irmãos saberem que eu estou aqui vivo, né? Eu estou aqui atirando no grupo, né? Agora. Mas o que é interessante, irmãos, é que muitas vezes a gente não tem esse comportamento como eu. Então, irmão, se você, irmão, guarde isso. Olha, vamos fazer um caminho aqui, que eu queria que você entendesse. A oração, comunhão da palavra para que eu cresça, o jejum e a minha fé vão me tornar alguém forte para caminhar com o Senhor, na caminhada. Se eu não faço essas três coisas, eu vou ser alguém. E mais cedo ou mais tarde é questão de tempo para a tampa do caixão fechar sobre a minha cabeça. Isso estou falando de uma forma espiritual, Pedro. Mas graças a Deus que o Senhor está conosco, né? Amém. Graças a Deus que o Senhor abre nossos olhos. Ô Senhor, que o Senhor nos ajude nesse dia. Aleluia! Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, irmãos. E aqui tem algo interessante, irmão, porque a serpente tentou Eva por aquilo que ela estava vendo. Você vive num mundo, irmão, de prazeres sensitivos. O que é sensitivo? Nós nos movemos por aquilo que nós vemos, literalmente, irmão. Você pode estar sem fome, mas se você chega num lugar e vê uma mesa bonita, o seu apetite abre. Você pode não querer comprar uma TV agora de 70 polegadas, mas se a Globo bota um comercial de TV com 10 parcelinhas de 300 e poucos reais, você diz, opa, dá no meu orçamento, vou comprar. Você nem precisa daquela TV agora, mas você vai lá e compra. Então você foi gerado desejo em você. O marketing, irmão, ele trabalha nisso para gerar desejo em mim e em você. Irmão, não é diferente no mundo espiritual. O inimigo da vida só, ele trabalha para gerar prazer nos meus e nos seus olhos, para que os meus olhos e os seus sejam atraídos. Lá no jardim, o que foi que a serpente mostrou? Um fruto para ela. O fruto que já estava lá, só que ele endossou aquele fruto, como o irmão falou nesta manhã. Ele aguçou o sentido de Eva. Então o jejum serve para fortalecer você. E aí nós vamos aprender mais alguns segredos. Por que Jesus disse que aquele demônio foi expulso? Está esperando ainda, né? Vamos chegar lá na estante. E nós aprendemos, irmãos, vamos começar a desvendar esse rolo espiritual nesta manhã, né? Aí, por que Jesus usou, irmão? Por que Jesus permitiu que aqueles discípulos ainda não expulsassem aquele demônio? Não foi porque eles não tinham fé, porque eles tinham... Jesus ensina o segredo, porque a fé deles era pequena. E quando sua fé é pequena, irmão, você não consegue ver o que é sobrenatural. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Que existem coisas, irmãos, que você não vai conseguir ver só em crer. Você só vai conseguir ver quando você crê e torna aquilo uma realidade na sua vida. Quando você decide, irmão, ir para esse lugar de renúncia. E era esse o princípio que Jesus queria ensinar para o discípulo. Aqui está o segredo. Qual é o segredo, Carlos? O segredo é, você deve orar e jejuar para que os demônios vão embora.
Tem coisas que você não conseguiu, você vai jejuar e vai orar, para que o Senhor te mostre isso. Como é que minha fé aumenta? Você vai jejuar e vai orar, para que a sua fé aumente. Ah, mas eu queria tanto conhecer o Senhor. Você vai? E para que a sua fé aumente. Nós temos que conhecer o Senhor, querido. Não tem como ficarmos no meio do caminho olhando para um lado e para o outro sem saber para onde ir. Sem saber o que vai. E agora o que é que vai acontecer? Você tem que ter certeza para onde você vai, meu irmão. Saber que você está no caminho. E Ele é o próprio caminho. Então, irmãos, agora percebe que isso se repetiu em Jesus. Olha que curiosidade. Quando Satanás tenta Jesus, e aqui agora eu quero falar da importância do jejum para aquela ação de Satanás. Aí, irmão, foi aqui, aí que o Senhor desvendou o nó de mais de 16 anos que está na minha mente. Que coisa linda, né, irmão? Jesus faz isso, né? 16 anos, 16, 17 anos que eu tinha esse nó na minha mente quando eu li esse texto. Talvez você tenha tido o mesmo nó. Mas nós vamos... Calma. Vai ficar para o próximo capítulo. Vamos lá. Irmãos, quando Jesus foi tentado pelo Satanás, Jesus estava fazendo o quê? Jejuando. E o que foi que Satanás mostrou para Jesus? Aqui está um segredo, irmãos. A mesma arma usada lá no Jardim do Éden foi a mesma arma usada contra Jesus. O que foi que Satanás mostrou a Jesus? Ele fez Jesus fazer o quê? Enxergar algo. Se você não tem fé, se você não conhece o Senhor Jesus, o inimigo vai mostrar coisas para que você creia. Se você não confia, se Satanás não mostrar, se você não conseguir ver o Senhor, guarde, irmãos, anote isso, guarde ouro. Se você não consegue ver o Senhor hoje, na sua comunhão com Ele, você está vendo Satanás. Literalmente. Se você não vê o Senhor Jesus na caminhada, você está vendo Satanás. Por quê? Tudo que é fora de Deus, irmãos, é do maligno. Tudo que está fora de Cristo é do maligno. Aonde Jesus não está, irmãos, a escuridão, as trevas. E aonde as trevas estão, o maligno está. Então, se Jesus não está na sua casa, lá no seu quarto, o diabo está lá, irmão. O maligno está lá. Se você tira ele, Jesus, o resto vai ficar. E aí, irmãos, vamos para esse segredo espiritual aqui. Qual foi a ferramenta que o inimigo usou para tentar Jesus? Qual foi a palavra que ele usou? Jesus estava o quê? Jejuando 40 dias. Percebeu, irmão? Jesus estava o quê? 40 dias. O texto diz que Jesus teve fome. O que foi que o inimigo usou ali? Pão. Tem fome? Eu tenho pão. Está com fome? Eu tenho pão. O que você quer? Eu tenho. O que você precisa? Eu tenho. O que você deseja da sua vida? Eu tenho. É um casamento? Eu tenho. É um emprego? Eu tenho. É comida? Eu tenho. É dinheiro? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. Toda vez que você tem fome, irmão, vai ter sempre duas opções diante de você. Vale isso que vale ouro. Toda vez que nós temos fome, tem duas opções diante de você. Você que escolhe o que você vai comer. O jejum é para isso. Jejum não é para expulsar demônio. Jejum não é para os demônios ir embora. O jejum é para mostrar a você que você tem duas opções diante de você sempre. Foi isso que Jesus falou comigo. Carlos, todo filho de Deus tem duas opções antes de cometer um pecado. Todo filho de Deus tem duas opções. Você que faz a escolha. Porque o livre-arbítrio está dentro de você. É você que decide. O poder de escolha está com você. Então, quando Jesus está ali, irmão, a questão não foi, Satanás não usou as artimanhas dele para enganar Jesus, não, irmão. Ele queria mostrar Jesus, e aí que está um segredo, irmão. E foi aí que o Senhor falou no meu coração, que nesse cenário, onde o jejum, onde nós estamos jejuando, o jejum, irmão, não é para vencermos o diabo, guarde isso, irmão. O jejum não é para vencermos o diabo, o demônio, nada disso, nem prosperarmos financeiramente, nem sermos próximos, nada disso. O jejum serve, irmão, para duas coisas: mostrar o quanto estamos rendidos ao Senhor. O jejum, irmão, basicamente é isso. O que é o jejum? Mostrar o quanto eu estou rendido ao Senhor. Por que rendido ao Senhor? Porque eu resolvi abrir mão de algo físico que eu consigo pegar. Eu resolvi abrir mão de algo que está na minha mão, na minha realidade.
Eu resolvi não tomar café, eu resolvi não almoçar, eu resolvi não jantar, sabendo que aquilo ali está corroendo meu estômago, minha estuda está colando na outra. Mas eu resolvi não fazer isso para mostrar para o Senhor que eu estou me sacrificando, porque eu honro, eu quero honrar Ele com a minha vida. Quando Jesus, irmãos, está jejuando, está dizendo Deus, Jesus está jejuando como homem, não é como Deus, irmão, guarde isso. Jesus não venceu o diabo como Deus, ele venceu o diabo como homem, por isso que ele estava jejuando. E no momento de escolha, ele disse: está escrito na palavra, só o Senhor teu Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. O jejum serve para abrir o seu horizonte, irmãos. Se Jesus não tivesse jejuado como homem, na hora ele não teria esse discernimento, irmão, que nem só de pão vive um homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Quando é que vem esse discernimento? Quando eu consagrei a minha vida ao Senhor, quando eu estou jejuando ao Senhor, eu vou entender, irmão, que não é só de pão, não é só de comida, não é só de trabalho, não é só de dinheiro que vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não consagra a sua vida ao Senhor, irmão, você vai entender que é de pão que o homem vive, que é de trabalho que o homem vive, que é de vaidade que o homem vive, que é de dinheiro que o homem vive, e você vai viver esse ciclo vicioso, governado por um inimigo também da sua alma, querido. Mas Jesus vai lá e diz assim: olha, eu consigo enxergar isso, eu consigo ver, eu consigo entender. E aí, irmão, foi aí que o Senhor disse para mim: o jejum, irmãos, é quando você, e aí eu acho interessante isso, porque de uma forma espiritual, o inimigo vai lá e mostra algo para Jesus. Foi pelo jejum que Jesus obteve a vitória, querido. 40 dias sem comer, 50 dias no deserto jejuando. E é interessante, irmãos, que olha o que às vezes está nos nossos olhos e a gente não consegue ver. Diz que Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, jejuando, e o Espírito levou ele para ser tentado por Satanás, não é isso? Não levou ele para ser tentado por Satanás? E o que é tentação? Prova? O que é tentação? O que é tentação, irmãos? Você acha que você é tentado, sim ou não? Então resume isso: é tentado ou não? É te oferecer algo que você sabe que não é bom. É te oferecer algo que você até deseja, mas no fundo você sabe que não devia. Por isso uma tentação. Eu não devo. Eu quero, mas não devo. Eu fico ali, não. Vamos ver de onde vem a tentação? Abra lá comigo Tiago. E você vai ver, irmãos, que é algo incrível quando o Senhor Jesus fala. Tiago, está aberto aí? Tiago 1,4, diz aí para mim, irmão, por favor. O que é tentação, irmãos? Tentação é toda vez que nós desejamos algo, toda vez que alguém gera um desejo em você, toda vez que nós temos um tipo de desejo, nós somos tentados a fazer aquilo. E aí existe algo interessante, que esse desejo muitas vezes está dentro de mim, de você tem desejo disso. Então alguém pega aquilo que você tem desejo e te oferece. É quando você tem a fome e alguém faz a comida. Você tem já esse desejo, você quer aquilo, mas alguém te apresenta a comida, alguém te dá a comida. Qual é, meu irmão, professor? Qual? Tiago. 4. Isso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se dão os prazeres que militam na vossa carne? De onde vem? De onde? Da nossa carne. Então a pergunta é: por que Jesus teve que jejuar 40 dias e 40 noites? Porque a carne dele, assim como a minha e a sua carne, tem desejos. A Bíblia está dizendo que a Bíblia diz que Jesus não teve pecado, mas não diz que ele não teve desejo. Percebeu? Ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele tinha desejo, como todo homem. Jesus sentiu fome, sentiu sede. Está lembrado quando ele estava no encontro com a mulher samaritana? Ele sentiu sede. Ele era humano como nós, 100% homem, 100% Deus. Então o jejum, irmãos, ele serve para naquele momento que o seu desejo vem para fora, vem aflorado, que o maligno tenta você tenha discernimento para dizer não. Mas se você vive uma vida e ouve uma vida relaxada, de qualquer jeito, nunca estaremos aptos, irmão, para discernir, ter discernimento da mão direita com a mão esquerda. Não sabemos nada, irmãos. E aí, irmãos, o Senhor nos dá esse entendimento.
Foi pelo jejum que Jesus venceu, irmãos, amém? Amém. E é pelo jejum que você e eu vamos vencer. Amém. Amém, queridos? Amém. Você se sente alegre nessa manhã? Com aquilo que o Senhor falou no nosso coração? E qual é a revelação? Por que você não conseguiu expulsar aquele demônio? Por quê, irmãos? A fé deles era pequena. E Jesus queria ensinar um princípio que transcenderia aquele momento e levaria para sempre. E hoje nós estamos aqui 2000 anos, 2100 anos depois quase, falando daquela verdade que foi aplicada lá naquele discípulo. E aí Jesus chama ele assim: olha, vocês não conseguiram expulsar porque a sua fé é pequena. Aí depois é que Jesus disse assim: ó, vem cá, existe caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Qual é a chave para ligar isso aí na minha mente, na sua memória? É que não só demônios, mas existem coisas, irmãos. Você não precisa estar jejuando e orando, focado em expulsar demônios, nada disso, irmãos. Mas você precisa estar orando e jejuando para o Senhor te dar sempre discernimento. E qual é o segredo? Aquele demônio específico ali, por que ele não conseguiu expulsar? Porque o Senhor queria ensinar um princípio a ele, que esse princípio fosse eternizado no nosso coração. E que princípio é esse? O princípio de termos comunhão com o Senhor no jejum também. Carlos, quantas vezes devo jejuar por mês? Meu irmão, fique à vontade quando você sentir desejo do seu coração. Mas me dá uma dica aí. Pense, irmãos, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos um dia. Mas eu trabalho a semana toda. Você não folga nem um dia. No dia que você folga, irmão, faz ali até meio-dia. Mas eu trabalho, Carlos, eu não consigo ficar sem comer. Você consegue, irmão, sim. Se você for fazer um exame que tem que pegar jejum, você vai ficar, meu irmão. Não vai reclamar nada, vai fazer. Por que você não consegue? Você não consegue porque sua carne não quer. Percebeu de onde vem a tentação? Do desejo que nós temos na nossa carne. Sua carne não quer que você acorde cedo, que você faça exercício, que você se alimente bem. Só quer só que você coma comida gorda, quer só que você não faça nenhum tipo de exercício, que você acorde meio-dia, que você morra logo. Essa é sua carne e a minha carne quer, irmão. Que você se encha de refrigerante, que você se acabe no açúcar, se acabe no sal, que você morra. É isso que você quer. Aí quando você começa a praticar esporte, você diz: é tão bem fazer isso. Claro que é bem, mas a minha carne não queria não, e ela não quer. Então eu tenho que romper contra a carne, contra o desejo da carne. E aí é que está, irmãos, algo interessante. Você, irmãos, e vamos trazer isso de uma forma ali. Pedir a palavra, João? Vai falar, meu. Só complementando o que você falou, mas aí você complementou e eu já estava em pensamento. A fé está ligada com sua busca, no caso, busca em jejum e oração, né? A palavra. Quando você exerce jejum e oração, a palavra, a sua fé, ela vai para outro nível. Porque você agora, irmão, está crendo, você agora está crendo. E você crê tanto que você jejua. Você crê tanto que você ora. Para orar tem que crer, para jejuar tem que crer também. Porque eu tenho que crer que se eu jejuando eu vou agradar o coração de Deus. Eu tenho que crer que eu jejuando eu vou abrir mão de pecados. Então você começa, a sua fé, a sua crença começa a aumentar, a turbinar, porque você começa a conhecer o Senhor. Que lindo isso, né, irmãos? E aqui, irmãos, assim como o mundo físico é a única forma de você mostrar a sua real rendição ao Senhor. Quer ver exemplo? Quando você está diante de uma festa, com muita comida, muita coisa ali, você está bastante o quê? Alegre, né? Não é isso? Mas quando você olha para aquilo e você decide não comer, você gera uma tristeza para quem? Para você mesmo. Quando você faz isso, você está materializando isso para o mundo espiritual. Olha, eu queria muito comer essa torradinha agora de manhã. Eu queria muito comer esse pãozinho com queijo, cuscuz com carne. Queria muito. Eu queria dar muita alegria para a minha carne. Olha, eu consegui aqui nada. Eu queria muito dar alegria para mim, porque dá alegria, irmão, né? Você sai sorrindo depois você come um prato cheio. Eu queria muito fazer isso, mas eu amo tanto o Senhor, que ainda que isso me dê alegria, eu prefiro ficar triste na minha carne, mas ficar alegre no meu espírito. Percebeu, irmão, o segredo aí? Pegou? Quem pegou aí? Pegaram aí? Eu gero tristeza para minha carne, dor para minha carne, angústia para minha carne, que ela queria comer, mas eu gero alegria para o meu espírito. E o meu homem interior vai sendo fortalecido. E eu vou sendo fortalecido de dentro para fora. De dentro para fora. Você vai crescendo de dentro para fora, irmão. Não é uma mágica. Não é uma palapotiva. Creia, não determine. Vai. Nada disso. Eu vou crendo de dentro para fora. Eu vou me fortalecendo de dentro para fora. As minhas ações vão mudando. A minha vida vai mudando. Devagarzinho. E aí daqui a pouco as coisas vão acontecendo.
Quero encerrar nessa manhã, querido, dando o terceiro ponto, para fecharmos esse dia. A oração, querido, anote aí, terceiro ponto e nós encerramos. A oração é a busca de um Deus invisível. A oração é a busca de um Deus invisível. E o jejum é a libertação. Mais uma vez, a oração é a busca de um Deus invisível. Quando eu estou de joelho ali orando, eu estou buscando um Deus que é o quê? Não estou trazendo ele para a minha realidade, estou buscando esse Deus que é invisível. Mas o jejum, irmãos, tem que andar junto, não tem como tirar mais, né? O jejum, ele é a libertação de tudo aquilo que é visível e transitório. Que lindo, né, irmão? O jejum, ele é a libertação. Eu começo a me libertar, irmãos. Eu percebo que não preciso estar com isso. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso dessas coisas. Eu preciso disso. Eu preciso ficar 2 horas assistindo televisão. Eu preciso estar 2 horas na rede social. Eu preciso disso. Você precisa disso? Não preciso, não. Você precisa disso? Precisa de uma casa nova? Quem falou que eu preciso? Se eu precisar, amém. Mas será que eu preciso disso mesmo? Você precisa desse carro? Preciso. Será que eu preciso mesmo? Você começa a colocar diante do Senhor todas as coisas agora. O jejum é a libertação de tudo que é visível, aquilo que você vê, e transitório. E aqui está algo interessante, irmãos. Muitos filhos de Deus, irmãos, que por muitas vezes tem buscado coisas, irmãos, por achar que aquilo não é pecado, por achar que as coisas muitas vezes não é pecado, elas são legítimas. Exemplo, vamos lá entender comigo, irmão? Jesus comer pão ali, quando ele estava com fome, era legítimo, sim ou não? Era ou não? Sim ou não? E por que ele não comeu? Porque era uma? Aí é que está o segredo, irmãos. Cuidado para aquilo que é legítimo não se tornar uma tentação para você. Você se casar é legítimo? É. Ter uma esposa é legítimo? É. Ter um filho é legítimo? É. Mas isso pode ser uma tentação para você. Você pode transformar isso, irmão, em um altar de adoração. Você pode transformar o seu casamento em um lugar onde sua esposa é mais adorada do que Deus na sua casa, onde o seu marido é mais adorado do que Deus, o seu filho é mais amado do que Deus na sua casa. Você pode transformar tudo aquilo que Deus deu para você em um ambiente de adoração. Você pode transformar o seu trabalho em um lugar de idolatria, irmãos. Quando é que eu transformo o meu trabalho em um lugar de idolatria? Quando eu coloco ele acima do Senhor. Quando eu entendo que eu gasto toda a minha energia ali a César, né? Comendo o sol do meu rosto, mas eu não consigo tirar nada de tempo para comunhão com o Senhor. Mas a alma, irmão, verdadeiramente consagrada a Deus, que entendeu o caminho da oração, que entendeu o caminho do jejum, que entendeu o caminho da fé, da comunhão, é uma alma, irmão, consagrada. Ela é como um soldado que leva para a batalha somente, que leva consigo somente o que é necessário para a batalha. Ela só leva consigo, um soldado que vai para a batalha não leva coisas desnecessárias. Oh, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Um soldado que vai para a batalha não leva muita coisa, ele só leva ali o que é necessário para a sobrevivência dele. Eu me lembro que quando eu estava no quartel, nós íamos para o treinamento e a gente levava o que era essencial. E é incrível isso, porque ele tinha uma grande mochila. A gente levava a mochila, né? A arma, as munições estavam aqui no lado, né? Aqui estava o cantil com a água, e você tinha que levar 1,5 litro de água, a média é 1,5 litro de água aqui, que dava para você sobreviver ali, porque 1,5 litro dá para sobreviver um dia. O outro dia, você vai ter que andar para chegar num lugar onde tem mais água. Não precisa ser, eu vou levar 20 litros, já que eu vou andar 40 quilômetros, eu vou andar 20 litros. Não, você vai levar 1,5 litro. E você vai caminhar, e lá na frente nós vamos encontrar algum riacho, algum lugar, senão a gente vai cavar, vai tirar de uma planta, vai beber água de uma planta, vai tirar água de um oco, de uma árvore, vai matar um animal, beber o sangue dele ali. Mas você não vai ter, o seu suprimento vai ser esse. Você vai levar 1,5 litro de água. Eu quero levar mais, não, você vai levar 1,5 litro de água. E lá no meio do caminho nós vamos encontrar água lá na frente. E aí a gente obedecia, irmão. E o que você vai levar mais? Você vai levar ração. Ração para quê? Para refeição,
que vai dar para o dia que você vai estar caminhando. Que refeição é? Nós vamos ter 3 dias de marcha pela mata, você vai levar a ração para 3 dias. O que é ração? Ração é uma comida, irmão, empacotada, assim, a vácuo. Ali tinha um café com leite a vácuo imprensado, tinha um arroz imprensado, assim, desse tamanhozinho assim, ó. Você pegava, botava no cantinho, e o seu cantinho tirava, esquentava a água no próprio cantinho, a parte de ferro, e ali você botava um pouco de água e botava, abria aquele pacote daquele insumo, daquela comida, e botava ali, era o arroz, com carne de soja dentro, tudo pressionado, desse tamanhozinho assim, ó. Botava na água, e aí daqui a pouco era a sua refeição ali. E ali você ganhava 3 pacotes, era 3 dias, você ganhava 3 pacotes. E à noite tinha uns biscoitinhos com um pacote, nesse tamanhozinho assim, um pacotinho assim. Isso aí é suficiente para você se alimentar 3 dias. Mas eu como mais, eu gosto de um hambúrguer, eu gosto de uma pizza, então vai embora. Aqui na sua casa. Você está na batalha, só. Você vai para a linha de frente, você vai para uma batalha, você vai para uma guerra, você está numa guerra. Você não pode andar de qualquer jeito. Ah, e o capacete, aí era interessante, irmãos. O capacete era o mais pesado. O capacete tinha uma proteção de plástico por dentro, para proteger sua cabeça macia, e por fora ferro. Por que ferro blindado? Porque o lugar tem que proteger a sua mente se você tomasse um tiro na batalha. A gente tinha para treinamento que qualquer coisa podia acontecer, irmão. Tanto que a gente tinha uma parte com munição real. Porque podia acontecer qualquer coisa ali. Você está com arma, está armado, então qualquer coisa podia acontecer. E é interessante esse texto porque quando eu levava aquele capacete, você não podia tirar aquele capacete. E um dia, um soldado, muito esperto, ele tirou a proteção de ferro. Ficou só com a de plástico, revestiu, ficou só com a de plástico, né, de baixo. E aí foi descoberto, e aí foi duro. Mas o que me chama a atenção é que aí dentro você leva um ponche, que é um plástico grande, dobrado, que quando você comprime ele fica desse tamanho aqui assim, ó. Aquilo ali você tira, abre, prende numa ponta no chão, prende na outra ponta, bota uma estaca no meio, assim, um pauzinho no meio, se formou sua barraca. E dentro, um colchãozinho desse tamanho lá, que você abre ele, você dá para dormir. Tudo que você precisa está dentro. O seu armamento, o seu capacete, a sua mochila, a sua água, 1,5 litro de água, a sua proteína, o seu alimento. Você não precisa de mais nada, só aquilo ali para ir para a batalha. Não, passar a noite. Passar a noite, em cada repente, se você tiver que dormir, dá para mais. E uma pazinha, irmão, se você tiver que cavar, cair em algum buraco, se você tiver que cavar, e um pedaço de corda e a corda, para você ter que sobreviver. Então, assim, o exército me ensinou naquele momento que eu só ia para a batalha com material básico. Ah, eu quero ir com 2 mochilas, igual a mulher quando vai viajar, né, as moças aí. Eu imagino a mulher no exército, né, mas aprendendo no exército, só levou o básico agora. Eu quero levar, mas pelo menos na bolsa das mulheres ainda tem do kit de maquiagem que elas botam lá, né? Mas sim, brincadeira à parte, você tem que levar o que é essencial para a sua jornada, para a sua batalha, não pode levar coisas a mais. Senão vai pesar ao longo do caminho. E aí, irmãos, eu quero finalizar com vocês dizendo que um soldado, um verdadeiro filho de Deus, que ama o Senhor, que quer se consagrar ao Senhor, ele é como esse soldado, que leva somente o que é necessário. Pode botar lá, Maria, aquele fundo lá. Uma verdadeira alma, irmão, que ama o Senhor e que decide se consagrar ao Senhor, é como aquele soldado que leva somente o que é necessário para a batalha. Ele deixa para trás, irmãos, todo embaraço, o pecado que tão de perto rodeia. Ele fica com medo de se envolver com os negócios dessa vida, e ele busca viver uma vida de Nazireu, que é uma vida separada do Senhor. Enquanto os outros não querem nem saber, eu vou me entregar, eu vou me negociar com o mundo, eu vou me relacionar com o mundo. Esse irmão e essa irmã, que são exceções, guarde isso, irmãos. Não pense que você tem uma igreja de 50 irmãos, de 70 irmãos, todo mundo vai querer se consagrar. Não, irmão, não vai. A minoria, é a minoria, no meio de mais de 15 mil pessoas, 12 se tornou discípulo. A gente acha que todo mundo, não, irmão, nós vamos todo mundo subir. Depende do nível de consagração que você está disposto a entrar, irmão. Mas eu não quero viver isso. Você também não é obrigado, irmão. Mas também você nunca vai ter o Senhor. Eu não quero jejuar, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Não faça nada disso, irmão. Quem obrigou você a fazer nada? Não faça nada disso. Mas também você nunca terá o Senhor. Porque para se ter o Senhor, esse é o condicional. Mas eu não quero isso. Não quero, irmão. Eu não quero fazer isso, não faça. Eu não quero orar, não ore. Eu não quero jejuar, não jejue. Ô, irmão, fazer o quê? Mas tem algum que quer jejuar? Tem alguém que quer orar? Guarde isso, moço. Deus vai te usar, cara. Deus vai te visitar.
visitar. Quando você deitar na sua cama, Deus vai visitar você. Quando você estiver no seu trabalho, você vai sentir o Senhor te envolvendo. Quando você estiver no meio do caos, você vai receber a visita do Senhor com você. Deus não tem comunhão com o ímpio. E às vezes muitos filhos de Deus são mais ímpios do que o próprio ímpio que está lá fora. Deus tem comunhão com aqueles que decidem querer Ele. Se você não quer Ele, vai embora, irmão. Eu não quero nada com o Senhor, vai embora. Mas se você decidiu levantar suas mãos, levar Deus a sério, o caminho é esse. Porque eu não tenho medo de falar isso com você nessa manhã? Porque eu não posso te enganar, querido. E foi justamente nesse texto que o Senhor abriu meus olhos 16 anos depois para essa verdade. O jejum, irmão, não serve para você estar expulsando o demônio. O que Jesus queria mostrar ao discípulo ali é que na nova vida que eles iriam levar, o jejum teria que ser acompanhado com sua vida de oração. Que ele jamais deveria abrir mão de consagrar sua vida no jejum do Senhor. Carlos, mas eu nem oro, eu nem leio a Bíblia direito. Irmão, comece fazendo hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Eu nunca jejuei, eu ainda não jejuei nenhuma vez nesse ano. Comece a jejuar a partir de amanhã. Eu não quero jejuar. Pronto, irmão, não faça. Eu não quero orar. Não faça, irmãos. Agora eu não vou enganar você aqui nessa manhã. Agora, para chegar nesse lugar de fé, irmãos, se você quer ter sua fé elevada, quer ter uma fé avivada no Senhor, querido, nunca tire isso de você. Se você tirar isso aqui, querido, você não terá fé. Isso aqui, a exposição desses textos na minha e na sua vida é que gera fé em nós. Se eu tirar a Bíblia do meu viver diário, querido, eu não vou ter fé. Quanto tempo tem que você não lê sua Bíblia? Qual é o temor que há no seu coração quando chega diante do Senhor com a Bíblia? Eu acho incrível, irmão, porque às vezes nós somos tão dotados de emoções. A gente não lê Bíblia, não ora, não faz nada. Aí vem para o domingo à noite. Aí o pregador vai lá, dá 2 gritos, prega, canta, e você, aleluia, Deus está aqui comigo. Deus falou tanto comigo. Mas na segunda-feira parece que esse Deus falou foi embora. Deus recolheu do mesmo jeito. Rapaz, Deus falou tanto comigo na EBD, mas à tarde esse Deus foi embora, não falou mais. Porque não estamos vivendo aquilo em realidade. Está lembrado da árvore que nós falamos na quinta-feira? No mundo espiritual só existe árvore de Deus que são frutíferas. Não existe lugar para a árvore que não dá fruto. Essa árvore que não dá fruto, ela é queimada. Se você não quer buscar o Senhor, querido, pare de se enganar. Pare de se enganar. Não engane a você mesmo. Pare de mentir para você mesmo. Chega o tempo de tomarmos vergonha, irmãos, da vida que vivemos e buscarmos o Senhor da forma correta. Eu ministrava muito em muitas igrejas quando eu me rendi ao Senhor logo no início, né? Mas com o tempo que o Senhor falou comigo algo interessante, irmãos. Há muitos anos atrás isso aí. Praticamente toda semana eu pegava arroz aqui, um irmão, outro irmão, tinha pouco. Quantos anos? Isso é direto, irmãos. Aí um dia o Senhor chegou para mim assim, falou muito claro, falou, Carlos, bem interessante isso. Tem certeza que é isso que você quer? Você não é bom estar ali com os irmãos pregando, vendo os irmãos da glória a Deus e aleluia? O Senhor falou, Carlos, não há transformação nisso. Não há nenhum tipo de transformação. Se mexe com a alma deles, eles são emocionalmente mexidos, mas não há nenhum tipo de transformação. Eles voltam para a casa deles e são piores do que eles viviam. Eles andam pior do que eles andavam. Eles são piores que ímpios. E você está só apagando o coração pecador deles. Porque a única coisa que pode transformar o homem, querido, é a verdade. Conhecereis a verdade. Irmão, isso aí deve ser algo que deve estar gravado no meu coração. Jesus é o caminho, Ele é a... Quando você conhece Ele, você conhece a verdade. E tudo aquilo que estava de mentira na minha e na sua vida vai embora, irmão. Porque agora passa a verdade e a liberdade no meio do seu coração. Que o Senhor Jesus nos ajude, querido. Que o Senhor Jesus ganhe no nosso coração. Lembra desse soldado que vai para o campo de batalha só com aquilo que é necessário para a vida dele? O que você tem levado para esse campo de batalha? Guarde isso, nós estamos em uma guerra. Se você pedisse ao Senhor para ele abrir os teus olhos, irmãos, hoje, só para você ver quantos demônios tem aqui em Jesus, você ficaria espantado, você não dormiria à noite. Existe um filme, irmãos,
se eu me lembro o nome dele, é Legião. Legião, o nome do filme. Eu assisti com o Rose uma vez e isso antes parou. Porque uma senhora está lá no restaurante, ela transforma a mão e sobe pela parede, começa a andar pelo teto daquela senhora. E ali, daqui a pouco vem uma nuvem escura e eles dizem: o que é aquela nuvem? Eles estão no restaurante comendo. Eu gostava muito de filme de terror, irmãos. Era uma fraqueza minha, eu gostava muito de filme de terror. E aí eles olhavam assim da porta: o que é aquela nuvem grande ali? Alguém só está teve uma grande batalha nos céus e o inferno está perdendo. Bem assim, irmãos. E Gabriel e Miguel, que é o arcanjo guerreiro, ele veio para destronar Lúcifer e seus demônios. E os demônios estão todos agora sobre a terra. Eles estão agora com toda a força, agora vindo todos sobre todos os homens. E eles estão entrando dentro do corpo desses homens de uma forma como eles nunca entraram antes, levando esses homens a fazerem coisas que eles nunca fizeram antes. E no filme, irmão, rapaz, é muito, muito chocante. E você vê as pessoas tá assim normal comendo, irmão. Irmãos, o Senhor me deu discernimento para ver aqui de uma forma espiritual. O Senhor está aqui sentado comendo bife. Tá ligado essa cena que a gente ligou depois, ele não conseguiu mais assistir, muito forte. E ele com o bife na mão assim, daqui a pouco os demônios vinham, aquela nuvem escura sobre aquele restaurante vinha no meio do Texas. E aqueles demônios entravam e a pessoa aí pegava uma faca assim, na mão, ia lá e dela bem, ó. Aí daqui a pouco aquele demônio ia vendo as pessoas. E assim, irmão, aquelas pessoas iam se matando uma a outra, assim, aquela cena assim, eu parei, porque foi muito forte, até para mim. Isso tem alguns anos, tem uns 7 ou 8 anos atrás mais ou menos, que eu vi essa parte desse filme. Mas por que eu estou tocando nisso, irmãos? Porque se você desconhece a existência de uma guerra pela sua alma, pela sua vida, você já perdeu. Se você não acredita que existe uma batalha pela sua alma, pelo seu coração, pela sua vida, você já é um derrotado, você já perdeu. Eu sou um perdedor, irmão. Eu tenho que acordar todo dia dizendo: olha, Satanás quer me matar, o inferno está com raiva de mim. Eu não preciso ter medo de nada disso. Eu só devo me sujeitar a Deus. E quando eu me sujeito a Deus, como é que eu me sujeito a Deus? Oração, leitura da palavra, comunhão. É só isso, irmão. Jesus não disse que você tinha que dar caças aos demônios, caças ao diabo, nada disso. Ele disse: submeta a mim, busque a minha presença, tenha comunhão comigo. E quando você tem comunhão comigo e busca a minha presença, você vai conseguir resistir ao diabo. Você vai dizer não. E quando você dizer não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fugir de você, assim como ele fez com Jesus lá. Ele foi embora, irmão. E aí depois entra a vigilância, para que eu não caia novamente. Então nessa manhã, querido, eu queria finalizar isso, dizer que maravilha o Senhor ter tratado com aquele discípulo. Eles foram envergonhados, para depois serem encorajados, né? Eles foram envergonhados por não conseguir expulsar aquele demônio daquela criança, mas depois o Senhor ensinou eles porque eles não conseguiram. E eles, dias depois, irmão, estavam lá eles se arrebentando, servindo o Senhor, curando, operando. Aquilo que é impossível para você hoje, querido, coloca nos pés do Senhor, que Ele pode tornar realidade na vida da sua vida. Tinha um pecado na minha vida, irmãos. Logo quando eu dei ao Senhor Jesus, que eu achava que era impossível ser liberto daquele pecado. Mas eu comecei a colocar os pés do Senhor. Nada, irmão, é tão poderoso na minha e na sua vida. Eu achei que era jejuando, buscando essas coisas, né? Mas quando você começa a conhecer o Senhor, o próprio Senhor vai abrindo o caminho para você, irmãos. Quando você começa a ler a palavra, tendo comunhão com a palavra, o próprio Senhor vai se revelando para você, e é Ele que vai dando força. Isso é lindo, irmão. Aquilo que você não conseguia, quando você começa a conhecê-lo, você começa a vencer. Aquilo que você não tinha força, quando você começa a conhecê-lo, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é dono do nosso coração, Ele é dono da nossa fé, dono das nossas vidas. Nós não somos nada sem o Senhor. Que o Senhor nos ajude, né? Fique em pé nessa manhã, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te amamos, ó Pai. Mas o quanto nós somos falhos, Senhor. O Senhor que nos amou primeiro. Nos ajude, Senhor, nesse tempo. Meu Senhor, Deus, que
A verdade é que são coisas que para muitos de nós parece tão estranho ouvir isso nesse dia, porque não é uma realidade nas nossas vidas. Mas por favor, Senhor, nos ajuda nesse tempo. Nós somos miseráveis pecadores, o que nós merecemos, ó Deus, é o inferno em chamas. Nós merecemos ir para o inferno com Satanás e seus anjos caídos, Senhor, porque um dia nós blasfemamos e pecamos contra o Senhor, mas o Senhor nos amou, ó Deus, e nos atraiu para o Senhor. Então nessa manhã nós queremos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Governa as nossas vidas, Senhor. Nos livra de toda algema emocional que tem nos prendido, Senhor. Nos liberta, Senhor, da emoção almática, de uma vida na alma, Senhor. De um crente almático que se zanga com tudo, que vive chateado com tudo, que murmura de tudo. Senhor, nos liberta desse eu, Senhor. Assuma o governo das nossas vidas, por favor, Senhor. Não permitais que vivamos uma vida de colisão direto para as fontes, para as pedras, para o pecado, Senhor. Mas nos liberta, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos traz o desejo profundo de conhecer o Senhor. E à medida que vamos conhecendo, o Senhor vai se revelando para que aquilo que está escrito se torne uma realidade em nossas vidas. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes, Senhor. Ela é poderosa para separar aquilo que é da alma, do corpo e do espírito, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Teu cuidado. Fortalece os Teus filhos que estão aqui nesta manhã, Senhor. E aqueles que desejam nesse dia buscar mais o Senhor, Deus, que seja achado pelo Senhor. Aqueles que entenderam do Senhor nesta manhã de buscar um pouco mais do Senhor, que o Senhor se revele para eles, ó Pai. E que eles conheçam o Senhor no meio da adversidade, no meio do caos. Que o Senhor os leve para um lugar de comunhão com o Senhor, aonde as suas orações serão ouvidas, aonde as suas lágrimas serão enxugadas. Mas nos ajuda, Senhor. Nós somos tão fracos, tão falhos. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Nos sustenta, para a glória do Senhor, até a vida do Senhor. E nesses poucos dias que passaremos sobre a terra, de vida de peregrino, andando sobre a terra, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Senhor. Que o Senhor nos livre do maligno, Senhor, nos livre do mal, e nos ensine a nos submetermos ao Teu governo, ao senhorio do Senhor em nossas vidas. Fortalece os nossos irmãos, Pai, nesse dia. Seja com aqueles que estão enfermos nessa manhã, que o Senhor os visite, Senhor. Que o Senhor os cure para a glória do Senhor. Nós confiamos no Teu cuidado. Nós confiamos na Tua bondade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos ajude nesse dia, querido.